Mas que bom. Abriram? Neemias 8, 1-12. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, nota e grifa isso se quiser, ó. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, note, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento. Leia-se as crianças, que já conseguiam entender. No primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva, ou seja, desde o amanhecer até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseías. E à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista, mais uma vez, de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazeías, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo. Por isso não vos entristeçais, porque estão chorando, hoje é dia de alegria. 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Você consegue imaginar? O que é que nós vamos observar hoje como sendo um dos ingredientes imprescindíveis para reconstruir? Para reconstruir é necessário unidade. Repita, para reconstruir é necessário unidade. Vocês notaram quantas vezes eu repeti aqui todo o povo reunido como um só homem. Você consegue imaginar todo o povo reunido, mas como se fosse um só. Isso indica um entendimento, um pensamento, um ideal. Um coração. Nesse texto nós vemos todo o povo unido como se fosse um só homem. E isso, sem sombra de dúvidas, indica a unidade. Porque não há como a obra prosperar e nem como a reconstrução avançar sem unidade. No entanto, meus amados irmãos, é triste reconhecermos, mas existem. Existem momentos em que as divisões, sejam de interesses pessoais, sejam de opinião,
ou até mesmo divisões em virtude de animosidades, têm impedido que a obra de Deus e a obra de reconstrução avance e avance com efetividade. Saiba que a unidade faz parte intrínseca e profunda do plano de Deus desde a eternidade. Primeiro, eu posso afirmar para vocês, o próprio Deus é uma unidade perfeita. Nós cremos na unidade do nosso Deus. Um Deus que, embora seja formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, compõe uma unidade perfeita. Uma unidade de objetivos, de propósito, uma unidade de coração. Todos os três unidos em um só parecer, em só uma intenção. Essa unidade se revela na criação dos céus e da terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e disse Deus, o Pai, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E então ele fez divisão entre a luz e as trevas. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lá estava o Pai, lá estava a palavra, o Logos, o Verbo, Jesus. Lá estava o Espírito Santo, numa unidade na criação. A unidade esteve presente também na criação do próprio homem. Quando a gente vê aquela expressão maravilhosa em Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A unidade esteve presente na instituição da família. Quando Deus de Adão cria Eva e diz, vocês não serão mais dois, mas a partir de agora vocês serão um. Unidade requerida na instituição da família. A unidade alegra o coração de Deus. Em Salmo 133, 1, está escrito, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em unidade. Jesus orou ao Pai por essa unidade. Em João 17, 21, Jesus diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade é uma das expressões maiores de revelação de Deus aos homens. Quando o povo de Deus anda em unidade, quando o povo de Deus anda em união, nós estamos exaltando e levantando bem alto o nome de Deus. Vejam, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja de Cristo, a igreja primitiva, a igreja de Atos, abraçou esse conceito de unidade. Em Atos 2, de 44 a 47, eu vou resumir algumas das palavras dizendo que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Qual o resultado de toda a igreja lá de Atos estar andando em unidade? O resultado é que, caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Sem sombra de dúvidas, para reconstruir é necessário unidade. E o povo de Deus precisa andar em união, em unidade. Eu quero que você saiba que esse é um conceito que nós não podemos abrir mão. Nós podemos ter divergências, nós podemos sim ter até questões que nós muitas vezes no fundo do coração não concordamos, mas deve haver unidade. Unidade no propósito. Unidade de caminharmos juntos para um bem comum, ainda que eu tenha que abrir mão do meu próprio pensamento e da minha própria vontade. Bom, em Marcos 3, 22 a 26, é o segundo texto que eu quero usar como apoio. Nós já vimos que a obra de reconstrução dos muros prosperou, porque todo o povo era um. Todo o povo reunido era como se fosse um só homem. Todos juntos num mesmo ideal. Mas em Marcos 3, 22 a 26, vamos nos apoiar nas palavras de Jesus agora. Abra sua Bíblia em Marcos 3, 22 a 26. Vamos ver o que Jesus diz sobre a unidade. Abriram? Diz assim: e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Belzebu, e pelo
pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. Eles estavam se referindo a Jesus. Estavam dizendo que Jesus tinha o capiroto, o diabo aqui dentro. E que ele estava realizando o que ele estava realizando pela influência do diabo. Vocês viram que absurdo que eles falaram, olhando para Jesus? Ah, Jesus está fazendo isso porque tem Beelzebu. E é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Vocês estão dizendo que eu estou fazendo isso pelo poder de Satanás e pela influência de Satanás? Vocês estão dizendo que o perfeito Filho de Deus tem Satanás dentro dele? Aí no versículo 24, Jesus diz: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. 25. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Jesus, meus amados irmãos, deixa claro, mas deixa claro, a impossibilidade de que algo subsista sem unidade. Uma das grandes armas do diabo para querer destruir a obra de Deus, sabe o que é? Divisão. É plantar divisão. Se Satanás tem um intento para querer destruir qualquer obra feita por Deus, é querer lançar a semente da discórdia, a semente da divisão. Seja um reino, seja uma casa, seja um indivíduo, nada subsiste se não estiver em unidade. Bom, qual é a interpretação ou qual é o significado de divisão? É falta de acordo, é discórdia, é dissensão, é divergência, é desarmonia, é desunião. E qual é o oposto da divisão? É a unidade. E qual o significado de unidade? Se não o ato de se juntar pessoas ou partes de qualquer coisa, a fim de conseguir o quê? Uniformidade, coesão, unificação. O diabo planta a divisão. E Deus deseja que nós plantemos a unidade. Então, para que lado que nós vamos? Porque com divisão, está claro pelas palavras de Jesus, que nada subsiste, nenhum reino, nenhuma casa e nenhum indivíduo. Eu vou começar pelo indivíduo, depois vamos para a casa e depois vamos para o reino. Porque se para reconstruir é necessário unidade, eu quero hoje passar para vocês 3 unidades que devem ser consolidadas em nossas vidas. 3 unidades pelas quais nós devemos lutar, se nós queremos, de fato, cumprir a vontade de Deus e ver a sua obra sendo reconstruída em nós e através de nós. Unidos, venceremos. Divididos, cairemos. Porque a divisão impede toda e qualquer subsistência. Qual é a primeira unidade que vamos hoje nos apoiar? Já que para reconstruir é necessária unidade, as 3 unidades que devem ser consolidadas partem pela primeira, a unidade individual, ou seja, a unidade pessoal. Eu quero falar com você como indivíduo, você como pessoa, eu como indivíduo, eu como pessoa. Porque no texto de Marcos 3, no versículo 26, está dizendo: se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, um indivíduo, se Satanás se dividisse, ele não poderia subsistir, mas eles teriam um fim. Você, meu amado irmão, este que vos fala, se eu não for coerente, se eu não estiver vivendo uma unidade de pensamento, de intenções, se eu estiver dividido em mim mesmo, eu não vou subsistir.
Pastor, explica que negócio é esse de unidade pessoal. Eu quero primeiro chamar a tua atenção para o quão contraditórios nós somos muitas vezes. Quantas contradições existem dentro de nós, nas nossas atitudes, e quantas contradições nós não vemos os que estão ao nosso redor praticando. Nós estamos num tempo onde a ideologia tem marcado os relacionamentos. E cada vez mais isso está fervente. As pessoas estão transpirando ideologias. E por falar em ideologia política, muitos hoje se levantam como defensores de sistemas mais progressistas, onde a gente tem no socialismo uma busca e um desejo de alcançarmos esse objetivo. Mas é interessante quão contraditórios são os socialistas dos nossos dias andando de iPhone, que é o símbolo do capitalismo. Eles desejam um socialismo para os outros, mas para eles querem o gozo e todo o lucro que o capitalismo traz. São o que a gente chama de socialistas de iPhone. Nós nos indignamos com a corrupção. Você não fica indignado com a corrupção? Você não fica indignado com o roubo? A gente não fica indignado ao ver isso aqui, o irmão Roberto chegando em casa e vem os fulanos para querer o quê? Subtrair aquilo que ele conseguiu com seu suor. A gente fica indignado com o roubo, a gente fica indignado, sim, com a corrupção, mas ao mesmo tempo em que a gente tem indignação para com isso, a gente faz gato na TV a cabo, a gente faz gato na luz, a gente procura saber como que a gente vai fazer para conseguir sonegar ao máximo o imposto de renda. Você percebe quão contraditórios nós somos? Nós nos levantamos e nos rebelamos contra a corrupção e o roubo. Mas nós estamos aí, muitas vezes, colocando o nosso carro numa vaga de idoso. Eu estou rapidinho, é correndinho. Nós somos aqueles corruptores e corruptos também. E talvez você diga, não, pastor, não diga isso. Não sentimos vontade de congregar. Hoje talvez muitos que estejam me vendo por aí, eu não tive vontade de hoje para a igreja. E eu dizia semana passada, mas eu duvido que vai dizer na terça-feira, eu não estou com vontade de ir para o trabalho, eu vou ficar em casa. Não tem vontade de vir para a igreja. Mas a vontade volta, mas volta com tanto, sabe? Com tanta vontade imensurável para ir trabalhar, porque sabe que lá não tem e não cabe vontade. Muito bem. Dizemos, conta comigo. E depois, eu disse isso? Sério, eu disse? Você podia contar comigo? Eu não me lembro. Cantamos muitas vezes, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Só que depois a gente acaba se lembrando do outro refrão. Todo dia ele faz, tudo sempre igual. A gente vive prometendo, e quão contraditórios nós somos. Julgamos os outros, mas não temos coragem de reconhecer os nossos próprios erros. Como Deus trata esses contraditórios? Como Deus trata essa divisão que muitas vezes está dentro do nosso coração e em nós? Abra para mais um texto da palavra de Deus, Tiago 1, 5 a 8. Tiago 1, 5 a 8. Diz assim, em Tiago 1, 5 a 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Por quê? Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, porque o homem de ânimo dobre, é inconstante em todos os seus caminhos.
Em algumas versões, o ânimo dobre está escrito como um coração dobre, como uma mente dividida, como uma mente indecisa. Resumimos, como alguém que não é firme e nem constante. Quantas vezes temos que lutar contra a nossa incoerência e contra a nossa inconstância? Essa guerra interior que muitas vezes nós carregamos e que sabemos exatamente o que a gente tem que fazer, mas que na verdade os nossos desejos e as nossas paixões nos levam para longe daquilo que a gente deveria fazer, isso muitas vezes traz desânimo. É nisso que o nosso amigo Tiago, nosso irmão, está dizendo. O homem que é inconstante, o homem que tem a mente dividida, o homem que tem o coração dobre, o homem que tem o ânimo dobre, ele não conquista nada e ele não prospera nos seus caminhos. Porque justamente é inconstante, a gente não pode contar com ele. Quantas vezes você chega perto de alguém para cumprimentar, mas você chega perto de alguém para cumprimentar com medo? Com medo de qual será a reação? Com medo como é que a pessoa vai reagir diante do teu cumprimento? Coração dobre, mente dividida. Olha, John Stott diz o seguinte: desânimo é o maior risco ocupacional de um cristão, uma vez que pode levar à perda da visão e do entusiasmo. O desânimo é o maior risco ocupacional de um cristão, uma vez que pode levar à perda da visão e do entusiasmo. A inveja nos leva à insatisfação. A insatisfação nos leva à ingratidão. A ingratidão nos leva à desunião. E a gente acaba justificando tudo isso com um diagnóstico, seja da bipolaridade, seja da disforia, seja da síndrome, ou tantas outras desculpas que a gente dá. O que eu quero que vocês entendam é que a grande arma do inimigo hoje, sabe qual é? É nos induzir a transformar pecado em doença. Presta atenção no que eu estou dizendo. É transformar pecado em doença. Pois a doença nos torna vítimas que devem ser tratadas e vítimas que não podem ser contrariadas, ao invés de pecadores que precisam de arrependimento. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes, por essa nossa inconstância, por nosso duplo ânimo, por nosso coração dividido, pela inveja que a gente começa a alimentar no coração, pela insatisfação de olhar a prosperidade dos outros, por nossas incoerências, por todos esses rumos que a gente pega, a gente acaba tentando se ajustar a um diagnóstico, que é um diagnóstico que nos deixa tranquilos. Eu sou assim mesmo, eu sou meio bipolar. Eu tenho uma disforia. Não, eu fui diagnosticado com isso. E a grande arma do diabo hoje é querer transformar pecado em doença, pecado em distúrbio. É o que a gente hoje começa a ver no progressismo, querendo transformar pecado em disforia, pecado em ideologia. E aí a gente não pode falar nada contra a pessoa, porque tem uma CID, tem um diagnóstico. Tem lá, sabe, foi detectado isso ou aquilo. Quer que eu fale claro? Por exemplo, hoje, na ideologia de gênero que tentam nos impor, você não pode falar por quê? Porque a ciência diz que é assim. E a gente tem que começar a encarar o pecado como se fosse doença, como se fosse um distúrbio, como se fosse simplesmente algo que precisa ser aceitado por nós, porque ele nasceu assim. A grande arma do inimigo hoje é nos induzir a transformar pecado em doença, pois a doença nos torna vítimas que devem ser tratadas e nunca contrariadas, ao invés de pecadores que precisam de arrependimento. Nós hoje estamos mais propensos a aceitar o que a filosofia diz, o que as ideologias dizem, o que a ciência diz. E hoje nós sabemos quem é que domina a ciência. Não é nem tão pouco
e nem tanto o pensamento científico, muitas vezes. Mas hoje a ciência está impregnada do pensamento ideológico. Depende de quem fala, se dá ouvidos, porque se é outro que também tem posse da ciência e fala, não nos damos ouvidos a ele, porque o que está falando vai contrário à ideologia que tentam nos passar. Então não é tanto a ciência que hoje domina, mas a ideologia. Então toma cuidado quando você começa a se apoiar na sua bengala da bipolaridade. Na sua bengala eu sou assim mesmo, sabe? São traumas que eu carrego. Eu não estou dizendo que você não precisa muitas vezes de um cuidado psicológico. Não venham distorcer as minhas palavras. Mas hoje é mais fácil a gente se apoiar nisso e continuar pecando do que nos arrependermos e acabarmos com essas nossas incongruências e com essas situações que simplesmente estão nos levando para nos tornarmos altamente e profundamente contraditórios. O desânimo é o maior risco ocupacional do cristão. E uma das armas do inimigo é nos induzir a transformar pecado em doença. Porque quando a gente deduz, não, é um distúrbio, não fala nada com o irmão, não. Não, toma cuidado, pisa em ovos com o irmão. Ele é assim mesmo, ele sempre foi assim. A gente passa a passar a mão no pecado, ao invés de conduzirmos alguém ao arrependimento. Veja o que diz em Tiago 4, 7 a 10. Tiago 4, 7 a 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Sabe quais são os ingredientes para a gente ter uma unidade, uma coerência individual? E vivermos não dando desculpas para a nossa tristeza excessiva, para a nossa falta de vontade, para as nossas incoerências, para o saber o que tem que ser feito, mas não fazer, porque os nossos desejos e as nossas paixões nos levam para um outro lado. Está aqui os ingredientes para a unidade individual. Primeiro, sujeite-se a Deus. É a Deus quem devemos nos sujeitar, não as ideologias desse mundo, e não aquilo que esse mundo está apresentando que você deve defender e correr de braços abertos. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo. Note, são dois contrapontos sempre. É eu me sujeitar a Deus e resistir ao diabo. É eu me achegar a Deus e Ele se achegará a mim. É eu limpar as minhas mãos. É eu purificar o meu coração. É arrepender-me, é lamentar-me, é chorar. É humilhar-se a si mesmo. E aí o resultado, Ele nos exaltará. A unidade individual é a primeira unidade que precisa ser tratada. E temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes. Como é que está a tua coerência? Você é uma pessoa confiável? A tua palavra pode ser levada em consideração? Ou você vive apoiado nas tuas desculpas, no seu duplo ânimo? Hoje eu não acordei bem. Esquece tudo que eu falei. A Bíblia diz que quando a Deus fazemos um voto, a gente deve cumprir. Porque é melhor não cumprir, não votar, do que votar e não cumprir. Então busque em primeiro lugar essa unidade individual. Seja coerente. Achegue-se ao Senhor, sujeite-se ao Senhor. Você sabe o que você precisa fazer. Deixe de ser incoerente. Deixe de viver com o seu coração dividido. Deixe de viver com a tua mente dividida. Porque Tiago já nos diz também no capítulo 4, versículo 4, que quando eu quero ser amigo do mundo e ao mesmo tempo amigo de Deus, vivendo nessa minha incoerência pessoal, saiba que quem é amigo do mundo já se torna automaticamente inimigo de Deus. Então se achegue a Deus, resolva esse teu problema pessoal, resolva essas tuas incongruências, resolva
Sabe, essas tuas situações que têm dividido o teu coração e dividido a tua mente. Desde que o Senhor de fato domine a sua vida, sujeite-se a Ele, resista ao diabo. A segunda unidade que devemos buscar, depois da unidade individual, é a unidade conjugal ou familiar. Paulinho, pode avançar depois já o slide? Eu estou percebendo que o passador de slide está dando conflito aí. Isso. Aí só bota aí a partir desse e já avança 1, 2 e já pode avançar o próximo. Já revelei qual seria a terceira unidade. E daí eu já não saio mais. Pode ficar tranquilo. Pode voltar. Voltar. Isso. Mais um. Pode avançar mais um e já deixa aí. Aí, tá ótimo. Então, a segunda unidade que precisamos trabalhar é a unidade conjugal ou familiar. Note que Jesus falou, um reino dividido não subsiste. E por reino a gente entende algo amplo. Mas a casa dividida já é algo que está dentro do reino. Não subsiste se estiver dividida. E dentro da casa existe o indivíduo, que é você, sou eu. E que também não subsiste se estiver dividido. Por isso que eu preciso resolver primeiro o meu problema. Às vezes você está dizendo que o problema está na esposa, ou o problema está no esposo, ou o problema está no pai, ou o problema está nos filhos. Resolva primeiro as tuas incompatibilidades. Pare de arrumar desculpa. Pare de se apoiar e dizer, não, é assim mesmo, eu sou assim, é o sangue que corre aqui. Eu tenho sangue nordestino, e eu tenho sangue nordestino que corre nessas veias. Duplamente. Meu pai e minha mãe são pernambucanos. E a gente às vezes fica dando as desculpas no sangue, na origem, nas pessoas, na forma que eu fui criado. E a gente começa a empurrar tudo sempre para os outros. E a gente se apoia depois num diagnóstico, numa síndrome, numa disforia e etc. e tal. E o diabo ganha a batalha quando quer que você fique pensando que para você não tem solução, não. É assim mesmo, eu sou assim mesmo, fui diagnosticado. E você não resolve os teus problemas. Por isso que Jesus disse, achegue-se a Deus. Achegue-se a Deus. Tem solução para o teu problema sim. Resolve o teu problema. E pode ter certeza que isso vai também irradiar para o teu lar. Porque a segunda unidade que deve ser buscada é a conjugal ou familiar. No mesmo texto, Jesus disse, uma casa dividida não subsiste. A união conjugal é um retrato da união de Cristo com sua igreja. Uma união indissolúvel, pois ele promete que jamais nos deixará e nem tampouco nos abandonará. Em Mateus 19, 4-6, vejam a opinião de Jesus acerca da unidade conjugal. Mateus 19, 4-6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne, unidade conjugal. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Quando nós nos unimos em matrimônio, precisamos riscar, e eu digo mais uma vez, risque do teu vocabulário a palavra divórcio. Risque. Essa palavra não pode fazer parte do vocabulário de um cristão. Eu sei que o pensamento do mundo diz, vá para o casamento. Se der certo, continua. Se não der certo, separe. E a gente não faz boas escolhas. Naquilo que depende da gente, a gente não faz as escolhas certas. A gente se entrega ao primeiro ou à primeira. E aí depois a gente chora sobre o leite derramado. A Bíblia está nos dizendo que matrimônio é a união de dois que formam um. E quando esses dois formam um, a vontade de Deus é que essa unidade não seja dividida, porque casa dividida não subsiste. Nós sempre carregamos histórias dos relacionamentos anteriores, e essas histórias vão muitas vezes se transformar em fantasmas que vão nos assombrar nos atuais relacionamentos.
Então a gente precisa cuidar da nossa casa. Você, esposo, cuida da tua casa. Você, esposa, cuida da tua casa. É triste vermos casais que, ao enfrentarem um primeiro conflito, já cogitam a separação e a desistência da aliança firmada diante de Deus. Em Colossenses 3, 18 a 21, tem aqui alguns ingredientes para a gente manter a nossa unidade familiar, a nossa unidade conjugal. Veja o que diz em Colossenses 3, 18 a 21. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Mas vós, maridos, amai a vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Está aqui um retrato de um lar que pretende manter a unidade. Qual é o primeiro ingrediente? Sujeição, respeito. E a sujeição e o respeito da esposa para com o esposo são coroadas com o quê? Com amor. Agora você, esposa, que às vezes se arrepia quando vê essa palavra sujeição, é porque o pecado distorceu essa palavra. O pecado transtornou essa palavra. Porque sujeição é uma responsabilidade que Deus dá a todos nós. Quando você lê Efésios capítulo 5, você vai ver que um dos conceitos ali é sujeitai-vos uns aos outros. O Senhor não está somente pedindo uma coisinha a mais ou reiterando alguma coisa a mais para as esposas. Nós devemos nos sujeitar a todos, nós devemos respeitar a todos, mas você em especial, esposa, respeite e sujeite-se também ao seu esposo. Não tem desculpa para não nos sujeitarmos ao esposo, porque nós devemos nos sujeitar a todos, sem exceção. Eu preciso me sujeitar também. Tem lá um mandamento. Quando a Bíblia diz, homens, irmãos, sujeitem-se uns aos outros, isso diz que o esposo também se sujeita à esposa. A esposa se sujeita ao esposo. Só que Deus pede algo a mais do esposo, e de você e de mim. E é o quê? Amor. Amor. Uau. Eu preciso amar a minha esposa. E qual é o modelo de amor? O que diz em Efésios 5? Maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando você pede a pizza e você olha, a pizza vem cortadinha, você pediu, quem sabe, meio a meia, só que ao invés de vir meio a meia, veio o sabor todinho, inteiro, que a tua esposa tinha pedido. Aí você olha para aquela pizza e você fala, rapaz, era meia a meia, mas só veio o sabor dela. O que você faz? Você esbraveja e fala, não, vamos trocar. Ou você fala, não, deixa quieto. Deixa quieto, né? Amém. Eu vou comer contigo o sabor que você gosta, minha. O importante é você estar feliz. Você está feliz? É o sabor que você queria? Amém. Agora, e se vir a pizza com um sabor todo seu e não do dela? Ah, come aqui, come sem reclamar. Eu estou satisfeito. E se possível, eu como toda a pizza agora e nem divido com ela. Não, gente, sabe o que Deus pede da gente, esposos? Amor sacrificial. Você daria vida pela sua esposa? Opa! Sabe que tua esposa não teria essa obrigação de dar vida por você. Mas você teria a obrigação de dar vida por ela. Porque se o modelo do amor é o amor de Cristo, eu tenho que fazer tudo por ela. E por mais que a tua esposa, às vezes, custe a entender alguns detalhes que você acha tão, mas tão elementares, a Bíblia ainda diz para você, esposo,
Ame a sua esposa e não se irrite com ela. Não se irrite. Ontem a minha dileta esposa resolveu pintar o apartamento. E eu não estava com vontade. Sabe quando você não está com vontade? Eu estou com vontade hoje. Mas ela assumiu a bronca. Só que depois a gente fica constrangido, né? Aí eu falei, pelo menos filma um pedacinho, deu pintando uma meia parede aqui, para dizer que eu estava junto contigo. Mas eu confesso para vocês, ontem eu não queria. Queria ontem, poxa, um sábado tranquilo, arrumar para a cabeça. Porque a gente sabe que, né? A gente sabe que na hora de arrastar uma coisa vai sobrar para a gente arrastar. Para a gente fazer aqueles cantinhos, vem cá passar fita, né? Passar fita aqui. Aí eu falei, mas poxa vida, a satisfação e a alegria dela depois de fazer o stories dela, uau, tá tudo pintadinho. Tem que deixar a gente contente. Mas muitas vezes a gente só quer olhar para a gente. E quando o lar está dividido, não subsiste, irmãos. Esposas, respeitem seus esposos. Sujeitem-se a eles. Agora você, esposo, ame a tua esposa. Mas ame a ponto de dar a sua vida por ela. Se você tivesse contagiado com Covid com ela, e só tivesse um respirador, você ia chegar, filha, é todo teu. Fica com ele. Ou será que a gente ia olhar e ia falar, tá que é meu, tá que é meu. Não é? Sujeição, respeito, amor. Eu posso crer aqui que nenhuma mulher que de fato é amada por seu esposo, com esse amor, modelo aqui que é colocado, essa esposa tivesse alguma dificuldade de não olhar para o seu esposo e falar, ô meu amado, o que você quer hoje? Nenhuma esposa teria nenhum problema em sujeitar-se, em respeitar, se fosse de fato amada. Ame sua esposa. Ame. E a contrapartida será maravilhosa. Só que a casa precisa estar unida. E precisa estar unida também pautada sobre a obediência. Hoje os pirralhos querem mandar nos pais. E hoje as mães fazem tudo pelos filhos. E se for preciso até dar um pontapé no marido. A gente tem aí uma certa ordem, hein? É o casal, e é daí que vem os filhos. Precisam ser cuidados, precisam ser amados, precisam ser zelados. Só que você não pode largar o teu cônjuge pelos filhos. Sabe por quê? Lá na frente, os filhos vão deixar você exatamente como você começou a tua vida. Porque quando o filho arruma um rabo de saia, ou vice-versa, não vai pensar duas vezes em se mandar e te deixar a ver navios. Os filhos precisam ser preparados para a vida. A gente prepara os filhos para a vida. A gente prepara os filhos para baterem asas e voarem. Porque esse é o destino natural. A gente não tem filhos para ficar debaixo das nossas asas durante todo o tempo. A casa às vezes está dividida porque não há o respeito dos filhos para com os pais. A obediência que lhe era devida. A Bíblia diz, obedecer em tudo a vossos pais, porque isso é o quê? Agradável ao Senhor. Agora, pai, trate seus filhos com amabilidade. A mesma coisa, parece que homem é um bicho que precisa sempre estar sendo lembrado disso, né? Tá vendo? Não se irrite com as suas esposas. Mas aqui está falando também, não se irrite com seus filhos. Parece que o homem tem essa predisposição de se irritar, de ser bruto, de tratar com aspereza. É por isso que a Bíblia está lembrando, seja um pouco mais dócil o homem. Trate seus filhos com amor, trate com carinho. Estenda amor, porque um filho amado também terá que retribuir, e retribuir com obediência.
Talvez às vezes os filhos não obedecem porque são tratados só a ferro e fogo. É necessário, irmãos, ter unidade dentro do lar, porque casa dividida não subsiste. Não subsiste. Chega uma hora que a casa cai. Nunca se esqueçam do trecho de Eclesiastes 4:9 em diante. Sabe, é melhor serem dois do que um, tem melhor paga do salário, porque quando um cai, o outro levanta, e também porque quando os dois juntos se deitam, se esquentam. Um sozinho não consegue se esquentar. A unidade é maravilhosa quando colocada em prática dentro do lar. Por isso, mais uma vez eu digo, jovens, pensem muito bem onde você vai atrelar a tua vida, com quem você vai dividir a tua vida. Deus abomina, Deus odeia o divórcio. Tenha essa consciência. Abraçou, agarrou, é teu, é tua, é até que a morte o separe. Quem pode dizer amém? Essa é a nossa intenção como cristãos. E o terceiro aspecto da unidade é a unidade fraternal. Note que o sucesso da reconstrução dos muros em Jerusalém passou pela unidade vivida pelo povo. Sabedor disso, o diabo sempre trabalhará para lançar discórdia, lançar desavença, lançar inimizade, lançar uma palavra que não foi bem dita e que vai ser distorcida. Vou embora daquela igreja. Lá só tem panelinha. Já ouviu essa frase? Ah, lá só tem panelinha. Só é considerado lá quem tem dinheiro. Só é considerado lá esse ou aquele. O diabo ama a discórdia. O diabo ama colocar palavras não ditas na boca das pessoas. E a gente ouve pela língua dos outros, e quem ouve um conto aumenta um ponto, e assim vai indo. Avança só o próximo, que tem aquela frase do Billy Graham que eu gosto. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto, sabia? O homem pensou em navegar. Não, eu estou pensando, olha, sabe, eu não aguento mais aquela igreja, eu não aguento mais aquele reinozinho, aquele impériozinho de Embu-Guaçu. Quando você pensa e quando você sente a discórdia e você fala, eu vou me mandar, o diabo já tem um barco ali, ó, prontinho para você entrar dentro e te levar. É assim. Lembra de Jonas? Ah, eu não vou para Nínive coisa nenhuma. Desceu no porto, já tinha um barco prontinho. Ele já entrou no barco, belo, fogoso, foi para o porão descansar. E trouxe foi perturbação para a vida dele. Quer saber quais são os ingredientes para manter a igreja unida? Efésios 4, 1 a 13. Abre em Efésios 4, 1 a 13. Efésios 4, 1 a 13 não, até o 3 só, perdão. Efésios 4, 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar, através desses ingredientes, guardar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha quais são os ingredientes para a unidade fraternal, a unidade entre os irmãos, para que nós possamos andar unidos como igreja. Nesse processo de reconstrução, não estávamos divididos aqui em discórdias, em desavenças, em disse-me-disse, em tantas situações que não tem nada a acrescentar, mas só destruir a obra de Deus. Olha os ingredientes aqui, com toda, versículo 2, o quê? Humildade. Sabe o que é humildade? É saber o meu lugar e saber que o outro tem proeminência sobre mim. A humildade é o oposto do orgulho e da soberba.
É eu saber, irmãos, que eu não tenho nada por mim mesmo. Mas se não fosse a graça de Deus sobre a minha vida, já muito eu já teria sido consumido. Seja mais humilde. Ah, mansidão. Mansidão. Ter irmãos que atraem complicações, ter irmãos que atraem discórdias, ter irmão que atrai rixa. Que você não seja desses. Que você não seja daqueles que quando chega o problema fala, eu já sei. Fulano estava lá? Ah, já sei quem falou. Não precisa nem dizer quem falou isso aí. Foi Beltrana? Tem gente que atrai as discórdias. Seja manso. Longanimidade. Ânimo longo. Sabe o que é isso? Paciência. É contar até 3 e aprender a contar até 200 mil, se necessário for. Até quando você sabe contar? Tente contar no próximo conflito. Ao invés de falar, de se precipitar, porque o homem que se precipita no falar, ele destrói. Palavra dita não tem como pegar de volta. A palavra dita é como a flecha lançada e é como a oportunidade perdida. Não tem mais como pegar de volta. Pense muito bem nas suas palavras. Suportando-vos uns aos outros. E como é que a gente suporta aquele irmão? Como é que a gente suporta aquela irmã? Como é que a gente consegue ter paciência com aquele irmãozinho, com aquela irmãzinha? A gente só consegue suportar se o ingrediente do amor estiver em nós. A divisão e os rachas ocorrem principalmente por vaidade, por orgulho, por egoísmo. Ou eu sou o protagonista ou eu estou fora. Se não for para eu brilhar, estou fora. E a gente precisa, na realidade, suportarmos uns aos outros com amor. Em João 13, 34 e 35, Jesus diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Porque nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Como é que as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus verdadeiramente? Se nós amarmos uns aos outros. Eu concluo hoje dizendo: não há como a obra de reconstrução dessa igreja e de nossas vidas em particular prosperar, e nem como essa reconstrução avançar sem unidade. No entanto, muitas vezes as divisões, sejam motivadas por interesses pessoais, sejam por opiniões pessoais, ou até por animosidades, têm impedido que a obra de reconstrução avance e avance com efetividade. Unidade faz parte intrínseca do plano de Deus. Primeiro, zele por sua unidade individual. Começa a corrigir esse teu coração dobre. Começa a corrigir esse teu ânimo que só surge quando as coisas são para satisfação da tua carne. Quando as coisas envolvem as coisas de Deus, o teu ânimo se vai. É o desânimo para vir para a igreja, mas o ânimo que vem com força total para ir trabalhar, porque sabe que isso vai pesar no teu bolso. Unidade conjugal. Esposa, sujeite-se, respeite o seu esposo. E esposo, ame a tua esposa com amor sacrificial, o amor disposto a dar a tua vida por ela. E que haja unidade fraternal, unidade entre os irmãos, a que possamos ser mais humildes, mais mansos, mais longânimos, a que possamos suportarmos uns aos outros, porque estaremos com amor irradiando em nossos corações. E essa unidade tem como resultado paz. Paz. Encerro lendo 1 de Paulo aos Coríntios 13, 4 a 8. Já que o amor é o vínculo da paz, é o amor que é a base e a chave de tudo, o que a Bíblia nos ensina sobre o amor? 1 de Paulo aos Coríntios 13, 4 a 8. O amor é sofredor, é benigno,
O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência, o amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita, o amor não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas o amor folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque o amor nunca falha. Amém ou não? O amor não falha. Sabe, o mundo busca unidade. O mundo se une. E se une por conveniência. Note essa frase final. O mundo se une por conveniência. Você vê partidos se unindo por conveniência. Você vê muitas vezes pessoas montando uma sociedade por conveniência. Enquanto o mundo se une por conveniência, a igreja do Senhor Jesus se une por obediência. Se une por obediência. Enquanto o mundo se une por conveniência, nós nos unimos por obediência. Não há para nós outra escolha a não ser vivermos em unidade. Unidade com a gente mesmo. Unidade dentro do nosso lar. E unidade que vai se refletir no reino de Deus, que um pedacinho está representado aqui na terra, através da igreja. Faça a sua parte. Amemos-nos uns aos outros. Que você ame o teu irmão, que você ame o teu cônjuge, que você ame também a tua coerência. Saia, fuja das tuas contradições. Esse cântico nos conclama a unidade. Temos que ser um. Que ao cantar esse cântico você faça uma autoavaliação na tua vida. Como vai a tua vida? Você pessoalmente, como está o teu coração? O que precisa ser consertado? Quais são as tuas contradições que precisam ser curadas hoje? Pare de se apoiar, pare de dizer, não, é a bipolaridade, o irmão é bipolar, eu sou bipolar. Pare. Ajeita o que tem que ser ajeitado, arrependa-se daquilo que precisa ser arrependido. Como é que está a tua casa? Cuida da tua casa, zela dos teus filhos. Filhos, obedeça aos teus pais. Marido, não se irrite com a tua esposa, ame-a. Esposa, sujeite-se ao seu esposo. Mas que isso tudo se reflita aqui na unidade nessa igreja. Que com humildade, que com mansidão, que realmente com longanimidade, eu tenha disposição de suportarmos uns aos outros. Porque o que vai irradiar do meu coração é o amor. Porque o amor não busca o seu próprio interesse. O amor não folga com a injustiça, mas o amor folga com o que é verdadeiro e justo. Que o amor de Jesus nos impulsione a nos amarmos mais uns aos outros. Fica de pé, vamos louvar ao Senhor. O mundo se une por conveniência. O povo de Deus